Hoje vamos falarmos do amor fraternal, é o que nós precisamos a cada dia aprender, precisamos a cada dia cumprir, faz parte da nossa carreira e é o que temos de mais importante, irmãos. Esse amor, ele vem de Deus, não vem de nós, irmãos. Nós não temos capacidade. 1 João, irmãos, 1 João capítulo 3, versículo 11, irmãos. Diz assim, irmãos: Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é o que, irmãos? Homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então, irmãos, aqui a palavra ela vem nos ensinando que nós aprendemos isso, né, o amor, desde o princípio. Por quê, irmãos? Porque Jesus ele veio ensinando isso. Jesus ele veio dando exemplo para nós. Jesus ele veio como filho único, ele era o único. E ele se tornou o primeiro de muitos irmãos. Hoje nós somos irmãos, porque Jesus ele se manifestou. Ele sendo filho único, ele veio e ele deu a vida por nós. Ele nos amou primeiro. Então ele é o nosso exemplo de amor. E assim como ele, irmãos, se faz necessário que nós nos amemos uns aos outros. É o que nós aprendemos dele desde o princípio. Aqui João ele vem comparando aquele que rejeita, quando fala aqui, irmãos, no versículo 15, ó, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. Então, aborrecer é rejeitar, irmãos, é rejeitar. Aqui é rejeitar. Qualquer que rejeita seu irmão. Irmãos, não importa o motivo, não importa o motivo, isso aqui é sério. A gente lê muitas vezes, a gente fala muitas vezes acerca disso, mas passa batido, irmãos, passa batido. Qualquer que rejeita seu irmão é homicida. O que é um homicida, irmãos? Homicida é aquele que mata, é aquele que mata. Homicida é o que mata, é o que pratica homicídio, que mata. Então você rejeitar o irmão é a mesma coisa que você matar ele. Por quê, irmãos? Por que isso? Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós temos que amar uns aos outros, temos que ajudar uns aos outros para poder seguir na caminhada. Nós vivemos num corpo, o corpo de Cristo. Então eu sou um membro do corpo de Cristo. Cada irmão é membro do corpo de Cristo, independente da função de cada um. Cada um tem a sua função, mas todos nós somos membros. Então nós dependemos de quê? De expressar o amor, de praticar o amor, a caridade, irmãos, o amor fraternal. É o amor de irmãos. Amor de irmãos. É o que Jesus ele veio ensinando e que os apóstolos vêm dizendo que isso aqui é fundamental. Nós passamos da morte para a vida. Então, para eu ter vida, eu tenho que amar meu irmão. Se eu rejeitar meu irmão, eu parto para onde? Para a morte. Aqui vem dizendo, ó, versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele, aqui está falando de Jesus, Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida por quem, irmãos? Pelos irmãos. Irmãos, o que é dar a vida pelos irmãos? Eu tenho que dar minha vida pelos irmãos. Quando fala vida, não é essa vida física, irmãos. Não é isso. Não é que eu tenho que pegar e ser pendurado numa cruz por conta do meu irmão. Não é isso. Não é essa vida. São, irmãos, é tudo que a nossa carne, ela se agrada. A nossa carne, irmãos, a nossa carne, ela quer ser honrada, ela quer ser honrada. Então eu vou ter que abrir mão disso, por amor a meu irmão. A minha carne, ela quer ser agradecida. Eu vou ter que abrir mão disso, pelo meu irmão. A minha carne, ela quer... O que a carne quer, irmãos? A carne quer ser elogiada, elogiada. E eu vou ter que abrir mão disso, pelo meu irmão. Porque muitas vezes, irmãos, para você amar como Cristo amou, você vai ter que abrir mão de tudo isso. Se você não abrir mão disso, você não vai conseguir amar, você vai rejeitar. Você vai rejeitar. Isso é certo, irmãos, não tem para onde correr. Então quando fala que eu tenho que dar vida pelo meu irmão, eu tenho que abrir mão de tudo que a minha carne ela exige para eu poder amar. A nossa carne, para nós podermos amar carnalmente, a nossa carne exige muita coisa, irmãos. Quando a pessoa não te agrada mais, você rejeita ela. É assim, nos relacionamentos é assim. O relacionamento do mundo é assim, irmãos. A pessoa ela tem valor enquanto ela tem algo a oferecer. Quando ela não tem mais nada a oferecer, ela é rejeitada. Por quê? Porque a carne do próximo rejeita. A nossa carne não deixa que nós amemos com perfeição. Nós temos que lutar contra ela. Nós temos que mortificar a nossa carne para poder amar como Cristo amou. E aí vem dizendo aqui, ó, né, versículo 16. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Aqui
1 Tessalonicenses, irmãos. Capítulo 3. Capítulo 4, irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Não é o 3, não, é o 4. Aqui o apóstolo Paulo vem orientando os irmãos. E aqui no versículo 9, irmãos, capítulo 4, ele vem falando da santidade, ele vem orientando de muitas coisas a partir do versículo 1 aqui. Mas quando chega no versículo 9, ele diz assim, ó, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos, por quem, irmãos? Por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Então ele vem dizendo para os irmãos lá de Tessalônica, ela fala assim, ó, quanto à caridade fraternal, a caridade, o amor de irmão, isso aí vocês já fazem. Com o pessoal da Macedônia, você já tem exercitado isso aí. Mas vocês têm que ser aperfeiçoados, vocês têm que progredir nisso daí. Isso tem que aumentar entre vocês. Vocês não podem ficar parados nisso. O amor fraternal, irmãos, ele tem que evoluir, ele tem que aumentar, ele não pode diminuir. Tem que aumentar. Aí ele diz aqui, ó, versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém, a que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com a vossa própria mão, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com todos os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Então, ele vem orientando os irmãos a progredir, irmãos, na caridade, no amor fraternal, no amor de irmãos, vem orientando eles a ter uma vida quieta, uma vida sossegada, assim como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, irmãos. A orientação também é essa, que oreis por todos os homens, por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, não é isso? É assim. E ele também vem orientando esses irmãos aqui de Tessalônica a trabalharem, a se manterem, a progredir no amor fraternal. Irmãos, quando falo em amor fraternal, amor de irmãos, irmãos, é você se preocupar. É você se preocupar com o irmão, é você se preocupar com a irmã. Nós enxergamos muito pouco, nós não sabemos de nada, irmãos. O Denis e eu, a gente está mais à frente aí, a gente conhece a vida dos irmãos um pouco mais que os irmãos, então a gente sabe as lutas que os irmãos enfrentam. A igreja toda não sabe. A igreja não sabe da luta que o fulano, o irmão A, irmão B, irmão C passa. A gente sabe das lutas que os irmãos passam. E são coisas que muitas vezes a gente não comenta com a igreja. Lógico que não, é particular de cada um. Mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, por não saber da vida da pessoa por completo, a gente acaba julgando errado, não é isso? É. Então, o amor fraternal também exige, irmãos, exige que a gente não procure pelo em ovo, né, irmãos? Não é isso? Não procure pelo em ovo. O amor fraternal exige que que nós sejamos mais simples, mas olhamos para as coisas de forma mais simples, porque senão a gente embarca no engano, irmãos, no engano. E não podemos embarcar no engano. Então, quando fala aqui, ó, no versículo 9, né? Nós lemos, capítulo 4, vou ler de novo 9 aqui, ó. Porquanto, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Isso aqui, irmãos, Jesus mesmo, ele falou lá em João capítulo 13, né? Vamos lá? João capítulo 13, versículo 34, irmãos. Diz assim, aqui Jesus diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu, para onde vou, não podeis agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus, tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. Então Pedro, irmãos, ele acompanhou Jesus durante a caminhada de Jesus aqui nesse mundo e ele tinha certeza que ele amava Jesus, ele tinha certeza que ele daria a vida dele por Jesus. E quando apertaram ele, irmãos,
que ele viu Jesus sendo conduzido para ser morto, ele viu Jesus padecendo ali, aí o negócio mudou de figura. Mudou de figura. Ele negou Jesus 3 vezes, ele praguejou Jesus. Ele praguejou, irmãos. Não foi simplesmente ele falar, eu não conheço. Não foi só isso. Ele praguejou Jesus. Tanto que ele chorou amargamente, ele se arrependeu. O Espírito Santo, irmãos, Jesus, já tinha dito para ele que Satanás queria cirandar com ele como trigo, mas Jesus tinha intercedido por ele para que a fé dele não fosse abalada. E com certeza foi nesse momento aqui que o Espírito Santo operou grandemente na vida dele para que o fim dele não fosse o mesmo de Judas. E ele venceu. E ele se tornou um dos maiores dos apóstolos, né, irmãos? E um grande apóstolo. Ele levou a palavra adiante, ele confessou Jesus demais, mas naquele momento ele negou Jesus. E Jesus tinha dito para ele aqui, ó, que eles deveriam amar uns aos outros, assim como ele amava Jesus. Aí eu pergunto para os irmãos, nesse momento, se Pedro negou Jesus, Pedro também não negaria o seu irmão? Lógico que negaria, irmãos. Então a capacidade, irmãos, a capacidade não vem de nós. A capacidade de amar, como Jesus nos amou, ela vem de Deus. Porque se tirar o Espírito Santo, nós somos pior do que Pedro, aqui nesse momento que ele negou Jesus ali. Então quando Pedro negou Jesus, o medo falou mais alto, ele não teve força de exercer aquilo que Jesus determinou a ele. Porque, irmãos, amar os irmãos como Jesus nos amou, se Pedro tivesse capacidade dele próprio, ele tinha confessado Jesus ali. Ele tinha falado, não, eu andei com ele mesmo, eu sou discípulo dele, e para onde ele foi eu quero ir também. Mas não, ele não tinha Espírito Santo, ele não tinha condições ali disso. Nós, irmãos, nós temos uma instrução, e essa instrução nós temos que levar muito a sério, irmãos, muito a sério. Para na hora do embate, nós não sermos vendidos. O nosso entendimento não sermos vendido. Não podemos. Muitas vezes, irmãos, diante de uma afronta, nós negamos Jesus. Muitas vezes, no momento de falta de reconhecimento, negamos Jesus. Muitas vezes, ao invés de um elogio, vem uma crítica. Negamos Jesus. Que raio de cristão que é esse, irmãos? Que estamos sendo? Não é o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele enfrenta a crítica, ele enfrenta falar o mal, enfrenta, não reconheceram, enfrenta e segue adiante. Por quê? Porque nós temos um alvo, nós temos um alvo, nós temos um exemplo. O nosso exemplo não é homem e mulher, o nosso exemplo é Jesus Cristo, o nosso exemplo é Deus. O nosso exemplo, ele deixou bem claro aqui em João mesmo, no versículo 14 aqui, ó, o versículo 1, capítulo 14, versículo 1, ó. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, quer promessa melhor que essa? Ele está afirmando aqui, ele não está dando uma suposição, ele está afirmando, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou para lá e vou preparar lugar para vocês. E ele está dizendo, e se eu for e preparar lugar, eu vou vir e vou te buscar. Eu vou buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, nós temos um destino certo. Nosso destino é eternidade com Jesus. Eternidade com Jesus. Muitas vezes, irmãos, não é questão de soberba, mas muitas vezes nós temos que nos colocar no nosso lugar. Qual é o nosso lugar, irmãos? Qual é o lugar de cada um dos irmãos? Filhos de Deus. Irmãos, quer mais que isso? Não é se soberbecer, é reconhecer que é filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, irmãos, o que eu preciso mais? O que eu preciso mais? Eu preciso ser reconhecido de mais o quê? Eu preciso ser elogiado por mais o quê? Se o próprio Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, para vir me dar vida. Nós lemos lá em 1 João, capítulo 3, nós lemos lá que nós passamos da morte para a vida. Olha que coisa. Passamos da morte para a vida, por quê? Porque nós amamos os irmãos. Então, amar os irmãos me dá, irmãos, o direito de estar vivo. De estar vivo. Simplesmente porque eu amo meus irmãos. Do contrário, se eu disser eu amo a Deus e rejeitar o meu irmão, eu me torno mentiroso, porque eu não estou amando a Deus. Essa é a questão, irmãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto que nós temos que pegar. Vamos lá em 1 João, agora o capítulo 4, irmãos. Isso aqui, na verdade, irmãos, isso que eu estou falando hoje, essa pregação aqui, irmãos, isso aqui são os primeiros rudimentos. Isso, na verdade, é coisa que a gente nem deveria mais estar pregando, irmãos. Nem deveria mais. Mas eu vejo a necessidade, irmãos, a necessidade de nós nos firmar nisso daqui, irmãos, que é a base. Isso aqui é a base do cristão. Irmãos, o perdão,
eu já não deveria mais falar em perdão, irmãos. Não deveria mais. Não deveria mais. Eu me constranjo de falar sobre o perdão. Porque, irmãos, perdão são os primeiros rudimentos, é coisa que não tem como ser cristão se o cristão não tiver o perdão já embutido nele. A liberação do perdão tem que ser automático em nós, irmãos. Automático. Alguém pisou no meu pé, antes da pessoa pedir desculpa, eu tenho que falar, tá perdoado, em nome de Jesus. Isso tem que ser automático nosso. Não tem que passar pela nossa cabeça. Não tem que passar pela nossa cabeça reter o perdão. Não tem que passar pela nossa cabeça ficar chateado com coisas que, irmãos, aqui diz, ó, 1 João capítulo 4, versículo 7, irmãos. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de quem, irmãos? A caridade é minha? É minha, irmãos. Eu estou exercendo a caridade que é minha? Não, a caridade ela é de Deus. Se a caridade, o amor, ele é de Deus, quem que me capacita, irmãos? É Deus. Eu não tenho capacidade própria de amar. É Deus que tem que me capacitar. E aí diz aqui, ó, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, é amor. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele, o que acontece, irmãos? Vivamos. Nisso está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita o que, irmãos? A sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, Deus é caridade. E quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Olha que coisa, irmãos. Então, exercer esse amor aqui no mundo, irmãos, me dá confiança naquele dia. Quando fala confiança, é certeza. Então, a certeza que nós temos que estamos salvos é através do amor de uns para com os outros. Aí diz aqui, ó, versículo 17, ó, nisso é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também aonde, irmãos? Neste mundo. Irmãos, imagina Jesus passando pela situação que nós passamos. Como que ele se comportaria? Como que ele se comportaria, irmãos? Versículo 18. Na caridade, prestem bem atenção nesse versículo 18 aqui, irmãos. Na caridade não há o que, irmãos? Temor, medo. Na caridade não há medo. Esse temor aqui é de medo. Na caridade não há medo. Antes, a perfeita caridade lança fora o medo, porque o que tem medo tem consigo a pena. E o que teme, o que tem medo, não é perfeito em caridade. Irmãos, caridade e medo não tem nada a ver. O amor de Jesus e o medo não dá certo. E muitas vezes, nós temos medo de exercer a caridade. Por quê, irmãos? Porque o medo, ele traz consigo a pena, ele traz consigo a punição. A punição. É assim, irmãos. Eu tenho que amar, mas se eu amar, pode acontecer isso. Se eu amar, pode acontecer aquilo. É o medo, é o medo. É a pena, é a consequência, irmãos. Por exemplo, um exemplo bem longe, irmãos, bem longe. Chega no nosso meio um estuprador. Foi estuprador. O cara, ele estuprou, ele matou, ele foi preso, ele saiu da cadeia e ele se converteu a Cristo. Hoje ele crê na palavra da verdade, ele é um cristão. Ele é um cristão. E ele está no nosso meio. Eu tenho que amar ele, sim ou não, irmãos? Tenho que amar. Imagine se eu tiver medo. O que vai acontecer, irmãos? Meu Deus, eu tenho que amar o irmão, eu tenho que ajudar o irmão, mas eu não posso receber ele na minha casa, porque se eu receber ele na minha casa, ele pode... Eu não sei se ele está... Não, eu não posso. Então eu vou ter medo, eu não vou conseguir amar com perfeição. Imagine se eu levar isso aí à frente, irmão, seguir à frente com isso. Eu nunca vou conseguir amar esse irmão. Por quê? Porque eu tenho medo. E nós não podemos ter medo, irmãos. Nós temos que confiar em Jesus para poder amar com perfeição. O irmão lá no passado era estelionatário. Estelionatário, sabe o que é estelionatário, né, irmãos? Aquele que passa a perna em todo mundo, já foi preso por estelionato, já pegou dinheiro de muita gente. Ele era um patife no passado, ele se converteu a Cristo e está no nosso meio. É um exemplo, tá, irmãos? Então eu tenho que amar esse irmão, essa irmã, mas será que se converteu mesmo? Será que não vai roubar eu? Será que não vai me enganar? Será que ele é... Entendeu, irmãos? O medo vai querer tomar conta.
E eu não posso. Se eu tiver medo, eu não consigo exercer a caridade. Porque ele traz a consequência, ele traz a pena, ele traz a punição junto. Então, é o que a palavra diz. Versículo 18, ó. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ou rejeita seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, seria muito fácil eu amar um irmão que só fizesse o bem. Eu amar um irmão que é todo certinho. Eu amar um irmão que faz tudo certo. Isso aí seria muito simples, irmão. Só que a palavra vem dizendo que eu tenho que amar como Jesus amou. Por quê, irmãos? Por quê? Por que Jesus fala? Olha, vocês devem amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus veio, todos os homens eram pecadores. Todos os homens eram filhos do diabo quando Jesus veio. Não tinha um bom. Não tinha um sequer. Não tinha um que era perfeito. Não tinha um que... Não. Todos os homens eram filhos do maligno. E ele veio dando a vida por todos. Então, quando a palavra fala que eu tenho que amar como Jesus amou, irmãos, é sem restrição. Quando chegar lá na frente, vai acontecer alguma coisa, Deus vai cuidar de mim. Jesus, eu tenho que confiar na palavra, irmãos. Eu tenho que confiar que Jesus, ele vai cuidar. Jesus não me envia para uma missão que ele não possa me socorrer, irmãos. Como que Jesus fala para uns cristãos, olha, vocês têm que amar como eu amei, e larga os cristãos, irmãos? Ele não vai fazer isso. Aquele que exerce a caridade, aquele que busca amar como Jesus amou, vai ser socorrido por Jesus, vai ser abençoado por Jesus, vai ser cuidado por Jesus. Irmãos, a gente tem que confiar nisso. Se nós não confiarmos nisso, não tem jeito. Não tem jeito. Aquela pessoa, irmãos, aquela pessoa que você falou de Jesus e ela não quer saber. Aí você fala de novo, ela não quer saber. Aí você para de falar. Não tem que falar mais. Para de falar. Porém, você tem que entender que mais hora menos hora, ela pode precisar de você. E quando ela precisar de você, você tem que estar pronto para falar de Jesus. Veja a diferença, irmãos. Veja a diferença. De contrapartida, se você falar uma vez, a pessoa não quer. Fala outra vez, a pessoa não quer. Você pega a raiva da pessoa, se afasta da pessoa e quando ela precisar, você dá as costas para ela. Entende, irmãos? Entende a diferença? Por que que é assim? Porque o cristão, ele não leva a mal. O cristão, ele não traz afronta para ele. Ele não recebe afronta. Ele despreza a afronta. Assim a palavra nos ensina. O cristão, ele despreza a afronta. Assim como Jesus desprezou a afronta. Quantas vezes você vai falar de Jesus e a pessoa rejeita? E ela é mal educada muitas vezes. Você para de falar. Quando ela precisar, irmãos, ela vai procurar quem? Ela vai procurar aquele que tem Jesus. Se é que assim o Espírito Santo tocar no coração dela, né, irmãos? Porque tem pessoas no mundo que nunca vão ser convertidas, irmãos, nunca vão se converter. Mas tem aqueles que hão de crer. Então nós não podemos abraçar a afronta, temos que desprezar a afronta para poder sermos igreja gloriosa. Porque senão não tem jeito, não tem jeito. Amar como Jesus amou não é simples, irmãos. Não é simples. Não é algo normal, não é algo natural. É algo que nós vamos ter que empregar força a cada dia. Nós vamos ter que negar a nós mesmos. Nós vamos ter que... O mundo chama de engolir sapo, né, irmãos? Engolir sapo, né? Eu não falo isso, né, irmãos? Não é engolir sapo. É ser cristão. O cristão, ele é desse jeito. O cristão, ele não leva a mal as coisas. O cristão, ele lança uma afronta contra ele e ele enfrenta, irmãos. Ele segue adiante. Ele não se importa com isso aí. Por quê? Irmãos, nós estamos num patamar diferente do mundo. O mundo, por mais glória que o mundo dê aos homens, eles são filhos do maligno. Nós somos filhos de Deus. Eu tenho que me colocar como filho de Deus. Isso não é arrogância, isso não é soberba, mas eu sou filho de Deus. As pessoas do mundo são filhos do maligno. Então eu não posso me igualar, eu não posso lutar com as mesmas armas. Eu tenho que lutar com armas diferentes. As nossas armas, elas são espirituais. Espirituais. E isso, irmãos, serve para os irmãos, isso serve para mim, isso serve para todos nós. Porque falar, muitas vezes, é fácil. O viver que é o complicado. Muitas vezes você orienta alguém, e quando você orienta de acordo com a palavra. Mas quando você vai praticar, você não consegue praticar. Isso acontece demais, irmãos. Demais. Demais. Eu tenho certeza que qualquer irmão, qualquer irmã que for dar um conselho para alguém que está precisando perdoar alguém, o conselho vai ser: perdoa. Porque assim Jesus nos ensina. Perdoa. Mas quando chega a hora de você perdoar, aí você tem que empregar força. Aí você tem que pôr em prática aquilo que Jesus ensinou. E aí a luta da carne contra o espírito,
vai existir, e o Espírito vai ter que vencer, irmãos. Quando você vai orientar alguém, aí você tem entendimento. O entendimento, você está bem ali. Você está numa situação de conforto. Você está confortável ali. Você está orientando alguém, você está expondo para a pessoa o entendimento que você tem. Muito bom. Na hora de você praticar, na hora que você estiver precisando perdoar alguém, na hora que alguém lançar uma afronta contra você, aí você vai estar numa batalha. E aí, irmãos, aí que é a questão. Você pegar uma arma e atirar no alvo, é muito fácil, né, irmãos? Você para, mira e atira no alvo, acerta o centro do alvo. Eu quero ver você acertar o centro do alvo no meio do tiroteio, né, irmãos? É um exemplo bem claro, né? Aí é difícil, porque você está sob pressão. E nós, quando temos que exercitar, praticar a palavra, nós estamos sob pressão. Nós estamos num confronto. E quando a gente está orientando alguém, não. Quando a gente está orientando alguém, a gente está passando o entendimento para a pessoa. Quem está enfrentando a batalha é a pessoa. Nós não, nós estamos na zona de conforto ali. E aí nós temos que entender isso daí, irmãos. Temos que entender isso daí. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos, abençoe nossas vidas e derrame graça a cada dia, irmãos. Em nome de Jesus.